Amados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, amados paroquianos de Nossa Senhora do Rosário, que bom podermos nos encontrar nesta segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Nós vamos escutar o texto do Evangelho indicado para esta segunda-feira, que é de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos que vão do 31 ao 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Querido irmão, irmã muito querida em nosso Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de escutar o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, proposto para esta segunda-feira, dia 27 de julho, da 17ª semana do Tempo Comum. Que mensagem nós podemos tirar para cada uma, nossas famílias, nossas comunidades? No finalzinho do texto, nós temos Jesus dizendo assim, que iria usar parábolas, ou estava usando parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Como nós sabemos, Jesus ele vem para dar pleno cumprimento ao que constava nos profetas e na lei, quer dizer, do Antigo Testamento. Um dia ele foi questionado se tinha vindo abolir a lei e os profetas. Qual foi a resposta de Jesus? Não, eu não vim abolir a lei e os profetas, e sim, eu vim dar pleno cumprimento. Por isso, ele faz uso das parábolas. Quer dizer, de um jeito simples, uma maneira fácil para proclamar o reino de Deus, os valores do reino do Pai, para que as pessoas possam compreender com mais facilidade. Tínhamos os mestres da lei, os fariseus, pessoas sábias, entendidas, intelectualmente falando, mas ele não falava só para este pessoal. Jesus falava principalmente para as pessoas mais simples, mais humildes, que procuravam acompanhar o Mestre na sua missão, no seu dia a dia.
duas parábolas ele mostra para nós neste pequenino texto. Ele vai primeiro dizer que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Então ele compara o reino dos céus com a semente de mostarda. Não sei se os senhores e as senhoras já chegaram a ver a sementinha de mostarda, pequenina, insignificante no seu tamanho. Acredito que uma pessoa com a vista um pouco comprometida, embaçada, com as cataratas da vida, nem consiga ver, enxergar. Tão pequenina é a semente de mostarda. Mas Jesus nos diz que essa semente pequenina aos nossos olhos, quando semeada, ela cresce. Fica uma árvore frondosa, ao ponto de os pássaros fazerem seus ninhos em seus ramos. Vejam que beleza. A outra comparação é com o fermento. Ele diz que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. As nossas santas mulheres e os homens também que sabem fazer. O padre, infelizmente, não sabe, mas tem muitos homens que sabem fazer bolo. E as mulheres nem se fala. Mexe aquela massa, tão pouca, coloca uma pitadazinha de fermento, aquele bolo cresce, aumenta, que dá para alimentar uma família, e família grande, dependendo do tamanho do bolo. No entanto, se colocar só aquela massa, sem a pitada de fermento, não dá nada. E fica aquela coisa, aquele bolo duro, Não fica fofinho, gostoso, como é o normal. A pitadazinha de fermento que diga. Coisa pouca. Também, quem sabe aos nossos olhos, uma pitadinha insignificante. No entanto, dar aquele bolo grande e gostoso. A primeira coisa que chamo a atenção nestas duas parábolas é para a força do que é pequeno. Podemos dizer a força dos pequeninos. A sementinha de mostarda, olha aí, pequenina, insignificante. No nosso dia a dia, nós também somos tentados a só acreditar nos grandes, nas coisas grandiosas. Quantas vezes nós somos tentados a enxergar as coisas por aí? Quando Jesus, hoje, nestas parábolas, nos mostra o poder, a força do que é pequenino. Os nossos irmãos e irmãs, mesmo pequeninos, insignificantes aos olhos de muitos e muitas, quanto estes pequeninos podem e estas pequeninas, quantas coisas boas podem e devem fazer, quanta capacidade,
e assim vai. Então que nós possamos enxergar os pequeninos, os preferidos de Deus, de um outro jeito, com outros olhos, sabendo que muito eles podem, e elas podem. E aos olhos de Deus nem se fala. Chamo a atenção também para o semear os valores do reino de Deus. A sementinha pequenina foi semeada. Então nós somos convidados, a começar pelo Padre, que eles falam, a semear os valores do reino de Deus. A paz, a verdade, o perdão, a misericórdia, a partilha, a solidariedade, o amor. Temos que semear. Ah, Padre, mas eu sou sozinho. Muitos e muitas não semeiam esses valores. O que faço? Sozinho, sozinha, nem sequer irão me dar ou lhe dar ouvidos. Não. Mesmo sozinho, mesmo achando que não irá fazer muito, mas estes valores nós devemos semear, mesmo que seja a sementinha seja pouca, pequenina, insignificante, que os outros não amem, mas eu devo amar, semear o amor. Que os outros não sejam verdadeiros, mas eu devo ser verdadeiro. Devo semear a verdade, mesmo achando que não surta muito efeito. E surte. Nós é que pensamos que não surta. Semeie amor, semeie a justiça, a verdade. Essa sementinha, quando semeada, mesmo pequenina, ela pode crescer e cresce com a graça de Deus e dá grandes e bons frutos. O que nós não podemos fazer é deixar de semear, de jeito nenhum. Temos que nadar contra a maré. Alguns caminham deste jeito, semeando valores que não prestam, que não estão de acordo com o reino de Deus, com a vontade de Deus, mas nós não. Temos que semear outros valores, outras sementes, nas nossas famílias, nas nossas instituições, na sociedade como um todo. Então, semeemos a sementinha da paz, do amor, da justiça, da verdade e de tantas outras coisas boas que nós, homens e mulheres, assim como Jesus, devemos semear no nosso dia a dia. Concluamos esta nossa simples reflexão, rezando a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e muito obrigado. Fiquem com Deus.